Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, boa noite para todos vocês. Passando aqui para compartilhar uma mensagem que está em João, capítulo 3, versículo 31, que o nosso Senhor vai dizer: aquele que vem do alto está acima de todos, e aquele que vem da terra é da terra e fala da terra. Aquele que vem do céu está acima de todos. Ele testifica o que tem visto e ouvido, mas ninguém aceita o seu testemunho. Mas o que aceita o seu testemunho, esse confirma que Deus é verdadeiro, pois aquele que Deus enviou fala a palavra de Deus, porque ele dá o Espírito sem limitações. O Pai ama o Filho e entregou tudo em suas mãos. Quem crer no Filho tem a vida eterna, e o que, porém, desobedece o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Vamos pegar aqui um detalhe muito importante, desse versículo, desse texto, dessa passagem, melhor ainda, porque o Evangelho de João, capítulo 3, versículo 31 até o 36, aqui fala de coisas importantes. O que diz aqui? Para fortalecer os meus amados irmãos: pois aquele que Deus enviou fala da palavra de Deus. Você crê no chamado de Deus? Você crê que Deus ele te chamou para falar da palavra dele? Mesmo que as pessoas não dão ouvido o que você fala, mas o que diz a respeito disso? Dessas pessoas que não dão ouvido, o que diz a palavra do Senhor, mesmo você falando. E isso aqui, quero dizer que isso aqui é de se preocupar. Por quê? Porque o que leva a pessoa a ver a ira de Deus, ou seja, a se condenar. Está escrito na Bíblia: quem crer no Filho tem a vida eterna. Então está dizendo, se crer. E quando fala crer no Filho, é crer na palavra de Deus. Mas também ele diz aqui, porém, que desobedece o Filho, ou seja, que não faz o que diz a palavra, não verá a vida. Ou seja, quando fala não verá a vida, nós entendemos isso como sobre a perdição da pessoa, a condenação. Mas sobre ele permanece a ira de Deus, ou seja, o castigo de Deus. Então, meus irmãos, mesmo que nós falamos hoje da palavra de Deus, mesmo que nós levamos a palavra de Deus para as pessoas, você vê a rejeição, as pessoas rejeitando a palavra de Deus, fazendo descaso da palavra de Deus. E às vezes nós falamos até com os nossos. Quem são nossos? O da nossa casa. Nós falamos com nossos familiares, mas faz descaso da palavra de Deus. Fala que uns diz que a palavra que está na Bíblia foi escrita por homem para não obedecer, é uma justificativa da parte dele de tentar, ali se desviar do que diz a palavra de Deus para não obedecer. Ele diz, não, isso aí, a Bíblia foi escrita por homem, foi o homem que fez, Uns também diz que não crê na Bíblia, que não crê em Deus, porém eles dizem isso por quê? Porque eles querem viver, nas maus práticas, quer viver nos seus prazeres carnais, nas suas concupiscência, nas suas paixões. Então eles
não dá ouvido, nem procura fazer o que diz a palavra de Deus por causa disso, porque eles querem viver a vida deles. Só que, porém, esses que rejeitam não sabem que lá na frente vai precisar do Senhor Jesus Cristo. Vai buscar, né, pelaquilo que um dia foi falado para ele. Só que não vai achar. Por quê? Porque no lugar da vida que o Senhor ele deu, a pessoa vai ver a ira de Deus. Então, meus irmãos, você que tem recebido essa palavra, você que hoje você é uma pessoa que segue o caminho de Cristo, eu quero dizer para você que você deve permanecer, mesmo que as pessoas não aceitem, mesmo que o seu irmão não venha aceitar, mesmo que sua irmã não venha aceitar, mesmo que o seu pai não venha aceitar, mesmo que sua mãe não venha aceitar, mesmo que seu filho não venha aceitar, sua filha não venha aceitar, mesmo que seu marido não venha aceitar, sua esposa não venha aceitar, né? Mesmo que seus parentes não venham aceitar, porque isso são escolha deles, né? Nós temos que lembrar que Deus ele deu para cada um o livre-arbítrio para escolher qual caminho quer seguir. Porém, aqueles que deixam, né, de dar ouvido à palavra de vida eterna, aqueles que deixam de crer na palavra do Filho de Deus, eles não sabem que eles estão se condenando. Eles estão se condenando, né? Estão se condenando, ou seja, estão perdendo aquilo que Deus está dando. E não foi dado. Nós que recebeu a palavra, nós que recebeu essa oportunidade de salvação, veio de graça para nós. Por quê? Porque nós pagou o quê? Nós pagou o quê para ter a salvação? Nós pagou o quê? Nós não pagou nada, né? Mas quem pagou foi Jesus. Ele pagou o preço para nos dar essa oportunidade aí, oportunidade de ser salvo, oportunidade da vida eterna. E hoje o que você tem em Cristo, hoje você tem paz, hoje você tem alegria, hoje você é uma pessoa diferente, você se vê como uma pessoa transformada. Tudo isso aí foi Jesus que te deu, porém Ele pagou o preço. Ele padeceu, Ele foi rejeitado, Ele passou por tanta coisa que nem eu nem você queria estar no lugar dele, queria passar pelo que Ele passou, né? Hoje, se a pessoa é humilhada por alguém, tem pessoa que, tipo assim, não aceita ser humilhado, quer também humilhar a pessoa que humilhou. Na verdade, ninguém gosta de ser humilhado, mas Jesus, Ele recebeu toda a humilhação por causa de quem? Toda a humilhação que Jesus passou foi por causa de quem? Por causa de nós todos. Por causa de nós todos, Jesus foi humilhado. Não foi por causa só dos judeus, mas foi por causa de todos. Porque se Jesus estava sendo humilhado, foi por causa dos nossos pecados. Por causa do nosso pecado. Então, meus irmãos, se hoje você tem o que você tem, foi porque alguém pagou o preço para você receber. Então, permaneça, entendeu? Mesmo que as pessoas não aceitam, mesmo que as pessoas não querem, né? Mas, entendeu? Abraça a oportunidade que Deus está te dando. Muito teve a oportunidade, desde o Senhor Jesus, quando estava aqui na terra, até os nossos tempos. Muito teve a oportunidade, para não dizer, eu não tive a oportunidade. Eu não sabia disso, eu não sabia daquilo. Muitos ficaram informados a respeito da palavra da salvação, o testemunho do Senhor Jesus Cristo, o propósito dele morrer na cruz.
Então, se as pessoas rejeitaram para fazer a vontade da sua carne, viver de acordo à vontade da sua carne, então se perder a salvação que o Senhor deu, então não pode dizer que o Senhor foi ruim, ou que o Senhor foi injusto, porque a pessoa merecia a salvação e não foi dado. A pessoa não pode questionar depois, não pode reclamar, não pode murmurar, porque foi dado, a oportunidade foi dada, o conhecimento foi passado a respeito da oportunidade, da graça e tudo que o Senhor fez por nós. Então, como diz aqui, mas o que aceitar o seu testemunho, esse confirma que Deus é verdadeiro. Então, quando a pessoa rejeita o que Jesus fez e não aceita, tudo bem que a pessoa tem, né, a sua escolha de escolher se quer Jesus ou não, mas a partir de quando a pessoa deixa de crer, deixa de receber, então a pessoa está vendo Deus como verdadeiro? Está vendo Deus como verdadeiro? Porque a Bíblia diz, mas os que aceitar o seu testemunho, esse confirma que Deus é verdadeiro. Que Deus é verdadeiro. Ou seja, que Deus não está brincando. Que Deus não está brincando. Que a salvação é real, a eternidade é real. O que Jesus passou é real. Então essa é a mensagem da noite. Eu passo aqui para meus irmãos. Permaneça firme. Está enfrentando luta, está enfrentando problemas na sua caminhada. As coisas estão ficando estreito para você, está se estreitando. Você ter corrido atrás de algo e ainda não ter alcançado tudo isso. Mas mesmo que você não ter conseguido até agora aquilo que você vem buscando, permaneça firme no caminho do Senhor. Permaneça firme nos caminhos do Senhor. Se algo você ter pedido e ainda não chegou, lembra que o mais importante o Senhor te deu. O mais importante o Senhor te deu, que foi a salvação. Porque tem pessoas que deixam de acreditar no Senhor porque a cura não veio, a cura que tanto esperava não veio, a libertação do filho ou do marido que tanto esperava não veio, aquela porta que tanta pessoa ter pedido a Deus para abrir não se abriu. Tem pessoa que deixa o Senhor Jesus, deixa os caminhos de Jesus por causa do milagre que não tem acontecido, né? E deixa a presença de Deus e vai viver a vida como sem Jesus a pessoa vai viver melhor. Se com Jesus nós temos luta, nós passamos por luta, imagine sem Jesus, meus irmãos, o que nós não vamos passar sem Jesus. Mesmo você passando luta com Jesus, mas você vence. Você vence em uma área, você vence em outra. Você sempre está bem melhor. Mas e lá no mundo? Será que você pode ter a certeza que você vai vencer? Você pode ter a certeza que você vai viver melhor? Será que lá no mundo garante a eternidade? Garante a vida eterna? Será que no mundo encontra a salvação? Ou tudo desse mundo é uma fachada? Tudo desse mundo é uma fachada. É ilusão. Quantas pessoas que viveu aí em busca das coisas do mundo, correndo atrás das coisas do mundo, e no final descobriu que tudo foi perda de tempo. Foi perda de tempo. E que se voltou para Jesus enquanto ainda tinha oportunidade. E quantos hoje estão na presença de Deus? Então você que está firme, continua. Continua, meus irmãos.
Continua firme. Os dias estão próximos. A hora está chegando. E sabe que Jesus quer você do lado dele. Então permaneça. Coloca Jesus acima do milagre. A Bíblia fala: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Ou seja, quando você tem como prioridade o reino de Deus, as outras coisas fica para depois. Fica para depois. A sua preocupação mais é com a sua vida com Deus. É a sua comunhão com Deus, é a sua intimidade com Deus. É a sua salvação. Então é isso. Aquelas coisas que você sabe que será de curto prazo, que será momentâneo, que será passageiro, você sabe que fica para depois. E aquilo que é permanente, que é eterno, né, é prioridade. Então essa é a palavra, amém? Se você quiser compartilhar essa mensagem, compartilhe. Deus abençoe e fica na paz.